vazio, né? Para isso pode ser que nós vamos conseguir usar algumas imagens, né, através desse método que hoje em dia se chama PowerPoint. Quando o LHC, eu vou chamar de LHC agora, não é FHC nem nada disso, né? O Large Hadron Collider. Bom, isso daí é um anagrama, né, e um nome, na língua inglesa outra vez, de um superacelerador de macro e micropartículas, né? Esse superacelerador, que nós vimos agora há pouco as imagens dele, é uma espécie de túnel de 27 quilômetros que andaram construindo na fronteira da França com a Suíça, bem perto da cidade de Genebra. E ele foi acionado há um ano atrás. Quando terminaram de construir esse LHC, né, o Large Hadron Collider, havia uma porção de previsões sombrias a respeito de se produzir um buraco negro, não é? Como toda previsão que se preza, ela deu errado. Aliás, esta foi uma das outras crenças errôneas do positivismo, né, a previsão científica. Bom, o LHC, né, o acelerador, o superacelerador de partículas, não funcionou. E não funciona até hoje. Estando quebrado, não é? Está sendo consertado. Mas o que diziam essas previsões sombrias quando botassem esse negócio para funcionar, né? Este túnel? Que, embora ele ia fazer lá um buraco negro minúsculo, apesar de ser minúsculo, ele seria produzido e sugaria todo o nosso planeta, não é? A vida terminaria de existir. Essa previsão, que faria inveja a qualquer organização terrorista de hoje em dia, já havia sido feita anteriormente, sob o nome de Apocalipse, segundo um senhor que tinha o nome de João e que depois virou santo. Esta previsão foi desmentida pelos fatos. Afinal, adeptos de crenças são pessoas que não dão a mesma importância para os fatos como os cientistas dão. Talvez desperdicem a sua capacidade de crer, algo fundamental na existência humana, chamada de religião, mesmo quando existem fatos. Cientistas, por exemplo, creem na existência de fatos e da realidade. A mesma previsão foi feita por um cientista reconhecido no século passado, Werner Heisenberg, perante o governo nazista, para o qual ele parecia trabalhar. Werner Heisenberg avisou que se fizessem a fissão nuclear, fizessem a bomba atômica, ela engolfaria todo o planeta, ia começar uma reação em cadeia. Dizem, não é, que ele conseguiu, com esta previsão, impedir a pesquisa nuclear na Alemanha nazista. E então ele não seria um colaborador do regime nazista, mas um homem que conseguiu pelo menos um atraso fundamental na pesquisa nuclear alemã. Bom, isso aí é diz que diz, mas foi uma versão. Como Heisenberg descobriu o princípio da incerteza, pode-se dizer que as suas decisões foram marcadas pelo mesmo princípio, ou a personalidade dele ou a vida dele, porque ele mesmo nunca disse se falou ou se não falou e que intuito ele tinha para falar, né? Pode ser que ele tenha mesmo se aproveitado da confusão que os nazistas fizeram, transformando o princípio da incerteza no princípio da ignorância nazista. Poucas pessoas conseguiram ser tão ignorantes quanto os nazistas. Talvez os stalinistas chegaram perto, mas eles eram e ainda são mais ladinos. Mas voltando aos cientistas que operavam o LHC, não é? O superacelerador de partículas, ou superciclotron, não é? Era o nome antigo que se dava para essa coisa. É verdade que uma das coisas que eles pretendiam e ainda pretendem criar é uma versão miniaturizada destes objetos quânticos astronômicos descritos pela mecânica relativística, inicialmente descrita por Einstein e desdobrada ou expandida por Stephen Hawking e seu colega menos famoso, Roger Penrose. Peço ainda mais atenção de vocês, ouvintes e leitores, para uma definição talvez tosca do que são os buracos negros. Buracos negros são objetos astronômicos dotados de uma gravidade tão intensa, mas tão intensa, não é? Que nenhuma luz, não é, consegue escapulir desta gravidade do buraco negro. Se a gente falar o termo estrangular, a gente estaria pecando por falta, não é? É muito mais do que isso. Pode-se definir, não é,
buracos negros, dizendo que eles possuem uma massa tão intensa, mas tão intensa, que aproxima, não é? Se aproxima mais daquilo que nós chamamos de infinito. Eles têm massa infinita. Ou seja, ainda em outras palavras, não é? Nos buracos negros do grande universo, na sua primeira formulação, que iluminam por que o universo foi criado, não é? Existe um vazio de luz, não é? Então não tem nenhuma luz que poderia sair. Bom, foi nesse momento que entrou Stephen Hawking e os seus cálculos, não é? Que o deixaram quase tão famoso quanto Einstein. Os cientistas lá do LHC, não é? Têm um desejo, até agora vazio, de examinar para poder confirmar ou não uma hipótese de Hawking a respeito dos buracos negros. Essa hipótese teve cálculos matemáticos até o momento, mas ainda não teve essa espécie de confirmação empírica. Hawking achou, não é, que saía um pouquinho de radiação, não é, inclusive um pouquinho de luz. Quer dizer, os buracos negros, os produtores do vazio, não são tão vazios assim, ou existe um vazio neste vazio também. Não são tão negros assim, vamos dizer assim. Continuam sendo negros, não é? Mas não são realmente vazios, não seriam, não é? Lá dentro desses objetos astronômicos, não é? Hawking calculou, não é? Prossegue sendo uma realidade matemática, a existência de pares. Agora eu estou enfatizando seriamente, não é? Se fosse um texto estaria grifado, ou estaria em itálico, não é? Hawking calculou a existência de pares de partículas virtuais vazias, casadas com suas antipartículas. Se são pares, tem dois. Estes pares, não é, de partículas virtuais casadas com antipartículas são gerados para uma existência virtual e não virtual, vazio e não vazio, por umas frações de segundo. A partir daí, eles recombinam-se de novo e desaparecem de vez. Os leitores com informação, ou ouvintes, não é? Com informação nos progressos da física dos últimos 50 anos, não estranharão o fato de partículas que aparecem e desaparecem de repente. Algumas que são apenas energia e não têm quase massa, como os pósitrons, e outras de nome meio engraçado, como mesons e muons, mas outra vez não vamos discorrer agora sobre isso. Os físicos sabem que existem determinados pares criativos, analógicos, ao ADN, estudado pela biologia molecular, e análogos aos pares criativos estudados pela psicanálise, à base do triângulo sexoide-piano. Todos esses cientistas, como todas as pessoas, não é, toleram o paradoxo desses pares, de algo e seu ante, de um casamento ou pareamento criativo entre os dois, do vazio e do não vazio, que preenche o vazio temporariamente, transitoriamente. Talvez estejamos dentro de uma realidade que vale para qualquer nível que vá se conhecer e que permitiria um estudo transdisciplinar que possa esclarecer todos esses níveis considerados. Voltando aos buracos negros. Mais ou menos assim no horizonte desses buracos negros, no seu próprio limite, peço que se recordem que andei falando em limitações e definições desde o início dessa conversa. Bem, no horizonte desses buracos negros alguma coisa pode dar errado. Por exemplo, uma partícula virtual e sua antipartícula correspondente pode ser sequestrada, não é? Ou pode ser capturada pela terrível, intolerável gravidade exercida pelo poderoso buraco negro. O que pode acontecer? Assim que esteja dentro desse horizonte, desse limite, esta partícula virtual e sua antipartícula, que nesse preciso momento acaba sendo abandonada pelo seu par, não tem nenhuma outra opção. Ela deixa de ser virtual e torna-se real. A energia necessária para uma realização, o ato de tornar real, origina-se do próprio buraco negro, que tem justamente uma energia infinita, como massa infinita. Quer dizer, não havia escassez de energia, nesse caso. Mas se não havia, quando acontece esse problema,
com esta doação energética, começa a haver um problema de energia. O buraco negro, que não era tão negro, começa a encolher, e de tanto que encolhe, acaba evaporando. O vazio acaba existindo na forma da morte, o desaparecimento, o evanecimento do buraco negro. O que acaba existindo na forma, o processo de criação de uma partícula ou antipartícula reais, não mais virtuais, pode ser visto pela emissão de suas próprias radiações. Quer dizer, ele dá raio-x, raios gama e outras coisas assim. Eles podem ser captados. Ainda que as radiações sejam excessivamente fracas para os poderes de captação atuais dos radiotelescópios, eles poderiam ser detectados caso o Large Hadron Collider conseguisse fazer um pequenino buraco negro, que é o que eles querem conseguir. Uma outra previsão menos sombria é que esse buraquinho negro, ainda a ser fabricado, vai evaporar tão rapidamente que aquelas fábulas de extermínio do nosso planeta ficariam com seu status apenas de fábulas. Esse mesmo fenômeno da criação de algo real a partir do casamento do vazio e do não vazio foi visto em outros cálculos um pouco mais antigos, como a equação de Bose-Einstein, de 1924, de um pesquisador indiano que estava trabalhando com Einstein. Eles dizem respeito a outros horizontes ou limites magnéticos estudados, como sons, e limites de diferenças de temperaturas. Átomos muito resfriados nesse limite extremo de temperatura, obtido por fluxos supersônicos, poderiam criar uma espécie de átomos coletivos que podem ser captados. E, aliás, eles foram captados. Como os fótons de Stephen Hawking, esses negócios foram chamados de fônons, produzindo ondas sonoras que podem ser ouvidas. Alguns pesquisadores em Israel, como o professor Steinhauer, já conseguiram captar algumas dessas ondas. Bom, qual é a importância dessa analogia que eu estou falando, de um trabalho nos confins daquilo que é com aquilo que não é, do vazio com o não vazio, do sonho com a alucinação, do delírio, da fantasia e da falsidade com a realidade. No nosso macronível, porque os psicanalistas ainda habitam macroníveis, essas analogias do micronível, nós podemos pensar no que ocorre com uma esposa abandonada pelo seu marido, por exemplo, ou vice-versa, ou na cisão da figura combinada descrita pelos gregos antigos, ou da emergência de um embrião a partir do casamento de um óvulo e de um espermatozoide. O vazio e o não vazio estão sempre envolvidos, e desconsiderar um deles pode se afastar daquilo que é vivo, que torna-se algo. Talvez isso nos permita falar ainda com alguma propriedade de algo mais próximo a respeito do vazio e do não vazio. Talvez nos permita não ficar muito seduzidos pela palavra vazio quando ela se separava do não vazio. Wilfred Bion achava que os psicanalistas estavam envolvidos em algo real, mas que também o movimento psicanalítico estava meio perdido numa manipulação de símbolos. Eu vou propor uma alternativa, não é para invalidar essas formulações a respeito da clínica do vazio. A alternativa é o âmbito do negativo, ou o âmbito do menos. O menos, ou minus, na grafia inglesa, na terminologia trazida por Bion, é por definição um âmbito não concreto e material, que complementa o âmbito positivo sensível, que pode ser apreendido sensorialmente, a realidade material. As teorias que o paciente faz a respeito dele, as coisas que ele fala durante a sessão. Eu vou citar mais um texto escrito pelo Dr. Bion. É um diálogo entre Bion, um personagem imaginário, e um outro personagem imaginário chamado eu mesmo. Bion fala assim: não entendo. Eu mesmo. Talvez eu possa ilustrar com um exemplo de algo que você conhece. Imagine uma escultura, que fica mais fácil de entender se a estrutura for feita para a função de ser como que uma armadilha para a luz. Revela-se o significado pelo padrão formado pela luz, assim apreendida, e não pela estrutura, o trabalho de escavação em si.
Sugiro que eu poderia aprender a falar com você de modo que as minhas palavras armadilhassem, não é, o significado que elas não expressam, nem poderiam expressar. Assim, eu poderia comunicar esse significado de um modo que no presente é impossível de ser comunicado. Bion. Como pausas em uma composição musical? Eu mesmo. Um músico, com certeza, não negaria a importância dessas partes da composição em que nenhuma nota estaria soando, mas há muito a ser feito ainda na arte hoje disponível, e seus procedimentos bem estabelecidos de silêncios, pausas, espaços em branco. A arte da conversação, conforme é levada a cabo no intercâmbio da conversação na psicanálise, requer uma extensão no âmbito da não conversação. E algo de novo nisso, você deve ter ouvido, como eu, que não sabe sobre o que está falando e que está sendo deliberadamente obscuro. Eu mesmo. Estas pessoas estão me lisonjeando. Eu estou sugerindo um objetivo, uma ambição, que me capacitaria a ser deliberada e parcialmente obscuro, no qual eu pudesse usar certas palavras com o poder de ativar precisa e instantaneamente, na mente do leitor, um pensamento ou cadeia de pensamentos que viessem entre ele e os pensamentos e ideias que já lhe fossem disponíveis e acessíveis. Agora eu vou acrescentar alguma coisa minha. Pausas não são tão importantes quanto as notas positivas, que produzem som, mas as pausas tornam possível o rítmico, o mistério dinâmico e pulsátil da vida como ela é. A literatura extrai a verdade do leitor por meio da evocação de emoções poderosas, formulações verbais que permitem os lábios nábada formarem e o silêncio eterno ser uma coisa que a pessoa cuidaria de ouvir, na formulação de um poeta, Hopkins. Quando nada se forma, a verdade emerge. Vamos falar um pouquinho mais, não é, a respeito do que já surgiu a respeito de uma definição do âmbito menos, que eu falei através dessa analogia ou metáfora do diálogo que o Dr. Bion formulou. A partir da prática clínica, né, um sumário provisório do âmbito menos, não é,